Bom dia, boa tarde, boa noite aos amados que estão aí ouvindo esse vídeo e vendo, né? Aqui é o presbítero irmão Valdenir e eu quero falar nessa oportunidade, rapidamente, meus amados, sobre como que eu encarei o diagnóstico, de câncer. Aí, vamos tentar ajustar melhor. Como que eu encarei o diagnóstico de câncer na minha vida? Familiares, amigos, religiosos sabem que nós estamos com um câncer, um carcinoma no rim direito. Ele é gigante e maligno. E para nós foi um sufoco muito grande, mas nós procuramos assim levar com serenidade. Tanto que a médica me perguntou ontem, quando eu fui fazer a introdução para o tratamento pelo SUS, que todo o acompanhamento foi particular, né? Eu paguei, mas agora eu estou entrando pelo SUS. E aí ela disse para mim que estava admirando a minha serenidade. Como eu estava tão sereno? E eu, então, refletindo agora, para ela eu disse, eu vou responder o que eu falei para ela. Mas essa serenidade, ela veio quando eu peguei o diagnóstico. Você pega um diagnóstico, né? É de tremer as pernas, né? Você entra num parafuso. Mas nós mantivemos uma certa serenidade por 4 razões, né? Em primeiro lugar, irmãos, porque nós tínhamos uma tradição familiar. Minha família, muita gente teve câncer, então nós já tínhamos uma experiência de cuidar. E quando você tem alguém que tem câncer na família, você automaticamente pensa, né? Um dia pode acontecer comigo, que é muitos casos na minha família. Segundo lugar, a minha esposa, porque a minha esposa é técnica em enfermagem e a gente conversava muito sobre isso. Então, eu sempre conversei com ela sobre essa questão, né? E 35 anos conversando. O que nós faríamos se fôssemos acometidos por um câncer? E a teoria também, outro ponto que me ajudou, porque eu comprava livros para ela, quando ela estava em formação, dava de presente, ligados a essa área. Daí eu lia e eu acabei adquirindo bastante teorias. Né? Eu sei, por exemplo, que um câncer, às vezes, ele volta dali a 5 anos. Os médicos já esperam por isso. Mas a principal resposta que eu dei para ela foi a seguinte. A causa da serenidade, eu disse para ela, é Deus. É porque eu tenho Deus na minha vida, através do Senhor Jesus. Então, a diferença, irmãos, é Deus. Quer dizer que o crente não vai passar por isso se ele não estiver preparado psicologicamente, espiritualmente, biblicamente, ele vai entrar em parafuso. Eu não estou aqui falando somente para evangélicos, crentes, mas eu estou falando aqui para você que é da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Espiritismo. Eu conversei com muitas pessoas espíritas e eles têm mais calma e serenidade nessa hora da morte do que os evangélicos. Muitos vieram falar comigo. O evangélico geralmente ele foge, né? Tem um médico que falou para mim, se você quiser, o médico falou assim, se você quiser saber os teus amigos, faça uma festa. Mas se você quiser saber quem são os sinceros, fale que você está doente. Então, espíritas, pessoas da Umbanda, do Candomblé, chegaram a mim, enquanto os outros que eram evangélicos fugiram. Porque o evangélico tem uma conotação que a doença ela é um castigo de Deus. E eles não sabem que um dia eles também vão passar por isso.
Por isso que eu quero falar sobre 5 sintomas aqui que a pessoa vai ter. Primeira coisa que a pessoa vai ter, principalmente evangélicos, porque eles têm uma doutrina de saber viver, curtir esse mundo que eles amam muito, mas não morrer. Então, no final eu vou trazer uma mensagem de Deus aqui e você vai entender melhor. Mas a primeira coisa que a pessoa faz é negar, a negação. Então, primeiro você nega, depois você diz, né, eu não aceito, isso aí é lá dentro psicologicamente. Depois você fica com ira, uma ira interna, e é contra você mesmo, porque não se cuidou, é contra o próximo, porque não te entende, e muitos contra Deus. Então, é bem importante que isso aqui fique registrado, que nós temos que ter uma terapia, estar preparado. E eu vou depois aqui mostrar a terapia que eu usei para poder resistir os dias maus. Passar pelo vale da sombra e da morte. Estou passando. Então eu estou usando esse livro. Se você é de outra religião, espírita, do candomblé, maçom, animista, Sheixonoe, sei lá, católico, né? Você vai usar o teu método, mas eu estou mostrando o meu. O meu método foi esse. Então, a pessoa sente, em segundo lugar, depois da negação, a pessoa sente essa raiva. E isso aí é um ponto bem difícil. Depois vem a barganha. É quando a pessoa, então, ela se agarra a todos os santos, né? A gente se agarra a todos os santos e você diz assim, Deus me cura. A barganha. Se tu me curar, quando é o evangélico diz, agora eu vou fazer a tua obra. Né? Se for um católico, ele for numa igreja evangélica e diz, se Deus me curar, eu vou ficar crente. E é a pior coisa do mundo, porque muitos acabam perecendo e morrem. E aí aquela ira, aquela raiva fica maior, a fé da pessoa não suporta a prova que ela está passando. Então, evangélicos têm que ter muito cuidado em ofertar a cura. Tem uma missionária aqui de Joinville e 4 pastores que disseram que uma mulher estava curada, ela não era evangélica, e disseram que a missionária disse, para Jesus te curar, você tem que deixar de usar calça, slack, e usar saia. Ela fez, obedeceu, as pernas dela, irmãos, eram uns cambitos, que nem os meus estão hoje, que perdi 16 quilos. Foi o maior vexame, tristeza ver aquela mulher daquele jeito. E ela foi curada? Não. Deus mostrou que ela ia partir. Falei para minha esposa, falei para o marido dela, ela vai partir. Ele, não, a missionária falou. E ela partiu. Por quê? Porque alguém usou da barganha para atrair para a religião. E isso está errado. Né? Então, depois da barganha, a pessoa vai na depressão. Aí a pessoa entra numa depressão, não quer mais ver ninguém. Eu sei de um obreiro aqui, muito famoso em Joinville, homem de grande status, que ele dizia que ele preferia, ele trabalhava para a obra de Deus e não parava, ia em toda igreja, dirigia igreja. Era um homem grande. E ele dizia, se morrer, descansar, eu prefiro viver cansado. Veio o diagnóstico de câncer. Quando ele viu, ele já entrou direto no processo da depressão, que é o penúltimo, é o 4º. E depois do processo da depressão, vem a aceitação. Eu, no início, quando eu vi que realmente o que eu procurava, gastei dinheiro, era um câncer maligno, durou mais ou menos 2 minutos. E eu meditei,
e veio o luto, porque quando você perde alguma coisa, você vê que a tua vida está perdida, você vê que perdeu um namorado, se separou, um divórcio, um ente querido, uma pessoa morreu, você vai para o luto, uma dor interna na alma pela perda. Mas quando eu vi que eu estava perdendo a minha vida, eu pensei, e sabe o que eu fiz? É o que ensino para nós na igreja. Eu adorei a Deus. Eu adorei o Senhor. E eu já fui para a fase da aceitação. Por isso que a médica ficou espantada e perguntou para mim. Mas por quê? Porque, irmãos, nós temos que estar realmente preparados. Eu vou deixar para você aqui uma dose de Jesus Cristo que você vai guardar no teu coração. Você que não é evangélico, você que é crente, mas é medroso, tem medo da morte. Está escrito aqui, ó, Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis... Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. E Jesus disse assim, é ele que está dizendo, e eu vos aliviarei. Por isso, nessa mensagem final, eu quero dizer para você, o mundo que nós estamos vivendo, ele está num câncer. E Deus me chamou para transmitir uma mensagem para dizer para você católico, agora você vai entender. Você que é de outra religião, muçulmano, não importa, animista, que nem eu digo, adora as forças da natureza. O mundo que você conhece está em câncer. O mundo social, político, econômico. O mundo religioso, vai acabar as denominações, religiões. Todas, nós vamos ficar todos iguais. Sendo perseguido por um regime totalitário, que a Bíblia chama do anticristo. E, diante dessa verdade, o Senhor me colocou para dizer para você, não negue, não fique com raiva, né, de ser afetado a tua aposentadoria, afetado o teu nível de vida, a tua casa, a tua herança. Não fique com raiva, não entre em depressão, mas aceite. E faça como eu, aceite o convite de Jesus. No dia 16, agora a parte mais importante. 16 de abril de 89, eu aceitei o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Entrei no meu quarto, dobrei os joelhos sozinho, encostei o meu rosto assim no chão, me humilhei e disse, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, a partir de hoje, eu o aceito como o meu único Salvador, como o único santo a qual eu vou clamar. Eu era católico. Eu deixo Maria, eu deixo as imagens, eu deixo tudo. E eu me deitei no chão assim, coisa maravilhosa. E eu deixei que Jesus entrasse no meu coração. Foi algo tão forte que eu senti que um vento frio saiu do meu corpo. Posteriormente eu fui saber, né, que eu estava, irmãos, possuído por 4 demônios. Depois de muito tempo, Deus mostrou em uma revelação que antes de eu aceitar Jesus no meu coração, eu era atormentado, e era mesmo. Eu era da pesada, da prostituição, saía toda noite caçando naqueles lugares que você já sabe, antro de perdição, de briga, mas depois daquilo, inverteu. Eu passei a evangelizar em toda a cidade de Lages com uma Bíblia na mão. E o principal, olhem bem nos meus olhos agora. Vamos ver se eu vou conseguir olhar nos olhos de vocês. Eu quero que vocês vejam. A partir dessa data,
eu fiquei apaixonado por Jesus. Eu estou bem racional, não estou emocional. Mas o brilho nos meus olhos, a paixão que está mostrando, mostra que realmente a teoria que eu tive aqui e a experiência que eu tive valeu a pena. Então essa é a mensagem final para você. Jesus está te chamando. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fique com essa mensagem.